Menino com temperatura corporal anormalmente baixa foi dado como morto, mais 19 anos depois. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Lúcia estava grávida de 32 semanas e mostrava sinais de parto prematuro. Ela cerrava os dentes, agarrando com força a barra de ferro da cama, suportando as contrações dolorosas e respirava ofegante sem forças para gritar. Meu filho, e por favor, e salve-o. Não fale, Lúcia, respire fundo. Você vai ficar bem, uma voz feminina a tranquilizou, suave, mas firme. Era a enfermeira Carmen, que sempre fazia plantão à noite. Ela se inclinou para limpar o suor da testa de Lúcia com um pano morno. Eu vou ficar com você. A porta da sala de cirurgia se abriu bruscamente. Levem a paciente. O doutor Souza está chegando. Um homem de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos, vestindo um jaleco branco, entrou na sala. Ele tirou os óculos e franziu a testa. Histórico médico? Desconhecido. Ela não tem prontuário completo. Sem convênio? Não. Souza suspirou, folheando rapidamente o ultrassom. Certo. Não temos tempo. Cesárea. Preparem tudo. A temperatura corporal do bebê em 30 graus Celsius. Não é possível. Verifique novamente. Já conferimos 3 vezes. Souza parou, perplexo. 30 graus. Impossível sobreviver. Este menino não viverá mais do que uma semana. Mas, e o coração dele ainda bate? Sim, mas com essa temperatura, o músculo cardíaco vai enfraquecer gradativamente. O corpo não consegue se autorregular. Mesmo respirando, ele não sobreviverá por muito tempo. Lúcia chorou baixinho, a voz fraca, deixe-me ver meu filho, e por favor. A enfermeira Carmen trouxe o pequeno bebê enrolado em um cobertor quente para perto da cama. Ela precisa vê-lo. Não podemos manter o bebê na incubadora para sempre. Este é um hospital público. Não temos equipamento suficiente. Souza cruzou os braços. A menos que ocorra um milagre, eu recomendo desistir. Não devemos desperdiçar recursos médicos. Carmen virou-se bruscamente e o Dr. Souza, com todo respeito, este é um bebê. Vivo. Você é enfermeira, não médica, ele rosnou. Quem toma as decisões técnicas sou eu. Lúcia murmurou, viu, e eu quero receber alta. Carmen ficou pasma. Lúcia, e você acabou de passar por uma cesárea. Eu não posso deixar meu filho aqui. Se vocês não querem lutar por ele, eu vou. Souza semicerrou os olhos, frio, já assuma a responsabilidade. Assine o termo de alta contra a orientação médica. Mas não volte para cá quando o bebê parar de respirar. Carmen segurou a mão de Lúcia. Você tem certeza? Lúcia não disse nada, apenas assentiu. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu olhar era inabalável. Eu não acredito que eles a deixaram sair assim. Enfermeira Carmen, e eu sei o que estou fazendo. Você levou mais de 20 pontos. Mal consegue ficar em pé. Lúcia apertou o cobertor velho ao redor do bebê, tremendo, e colocou os pés no chão frio do corredor. Carmen caminhava ao seu lado, carregando uma sacola de roupas, o olhar preocupado. O pequeno Ivan pesa apenas 1,8 kg. Ele precisa de incubadora, de acompanhamento médico. Não há ninguém além de mim, Lúcia murmurou. Elas pararam no portão dos fundos do hospital, onde ninguém as impediria. Um táxi velho já esperava. Lúcia entrou no banco de trás. Enfermeira Carmen, e eu lhe sou eternamente grata. Carmen se abaixou e entregou uma pequena bolsa com mamadeiras e alguns frascos de vitaminas. Não posso fazer muito. Mas se precisar, e aqui está meu número de telefone. Lúcia agarrou o papel como um tesouro, olhando Carmen nos olhos. Meu filho vai viver. Eu prometo. A porta do táxi se fechou, levando consigo o vento gelado. Carmen ficou parada, com a mão ainda segurando a barra fria de ferro.
O apartamento no quinto andar de um prédio velho na Vila Madalena não tinha aquecimento. Lúcia forrou o chão com mais cobertores, colocou Ivan sobre uma almofada macia, acendeu o fogão a gás e ferveu água, que derramou em garrafas de vidro, embrulhou em panos e colocou ao redor do bebê para aquecê-lo. Você está com frio, não é? Eu sei, e me desculpe por ainda não termos um aquecedor. Ela pegou o termômetro de mercúrio, tremendo, e o colocou sob o braço de Ivan. O número subiu lentamente em 30,2 graus Celsius. Eu nunca mais vou deixar sua temperatura cair abaixo de 30 graus. Nunca mais. Ivan não chorava. Seus olhos grandes e negros observavam a mãe como se estivesse ouvindo. Dona Lúcia, este não é um ambiente seguro para um recém-nascido, disse um assistente social durante uma visita após uma denúncia. Estou fazendo o melhor que posso. Você não tem aquecedor, não tem convênio, não tem fraldas suficientes, nem alimentos apropriados. Ele não pode sair. Ele sente mais frio que o normal. Você tem atestado médico que comprove isso? Eles não acreditaram em mim. O homem colocou a caneta sobre o caderno. Nós vamos acompanhar. Se a situação não melhorar, podemos ter que intervir. Lúcia ficou de pé na frente do pequeno berço de madeira, olhos vermelhos, mas o olhar firme. Ninguém vai tirar meu filho de mim. 2 da manhã. Lá fora, a neve caía espessa. Lúcia ficou encolhida ao lado do berço, segurando o termômetro e olhando fixamente o ponteiro vermelho. 29,9. Ela se levantou de um salto, ferveu mais água e trocou as garrafas térmicas. Não pode ser. Não pode. Você não pode esfriar mais. Ela colocou a mão no peito de Ivan. Ainda batia. Mais fraco. Muito fraco. Não durma, meu amor. Abra os olhos. Olhe para a mamãe. Ivan piscou suavemente. Lúcia chorou. Você é tudo o que eu tenho. Eu não vou deixar ninguém tirar você de mim. Nem médico, nem governo, ninguém. As sombras dos dois se projetavam na parede amarelada, tremeluzindo à luz fraca do fogão a gás. O apartamento não tinha nada além de um amor feroz e desesperado. Lúcia apertava o cachecol ao redor do pescoço, os olhos presos no relógio da lanchonete barata onde a enfermeira Carmen a convidará para tomar uma sopa. Em janeiro, o frio em São Paulo ainda era cortante, cada respiração virava fumaça. Enfermeira Carmen, eu só preciso de dinheiro suficiente para comprar o aquecedor de óleo mais barato. O resto eu me viro. E o Ivan? Faz 2 noites que não baixamos de 31 graus. A menina da vizinhança disse que você deixa o fogão ligado a noite toda. Preciso manter a temperatura. Não tenho outra opção. Carmen suspirou, remexeu na bolsa e discretamente colocou uma nota de R$ 20 na mão de Lúcia. Não recuse. Não é caridade. É o certo a se fazer. Lúcia apertou a nota com força, assentindo sem dizer nada. Dona Lúcia. Preciso que você carregue 12 caixas de leite em pó para o caminhão. Rápido. Lúcia forçou o corpo, puxando o carrinho no galpão gelado. Usava 2 camadas de suéteres, luvas rasgadas e uma jaqueta fina. As mãos tremiam de frio. Cada passo trazia uma dor surda no local da cirurgia ainda mal cicatrizada. Cuidado. Essa caixa pesa 20 quilos. Eu consigo, não se preocupe. No intervalo do meio-dia, ela correu para o canto do depósito, pegou seu celular velho e apertou o número de discagem rápida. Alô? Ivan? É a mamãe. Você está bem? Do outro lado, apenas gemidos fracos. Não tenha medo. A mamãe volta antes de anoitecer, lembra? A garrafa de água quente está à esquerda. Às 3 da tarde, troque pela outra, certo? O menino permaneceu em silêncio, como se absorvesse cada instrução. A vizinha Inés vai subir para checar de hora em hora. Se sentir frio, chore bem alto. Combinado? Um muito suave. Lúcia encostou-se na parede fria e fechou os olhos.
Você é forte. A mamãe te ama. Ela trabalhou assim durante 3 meses. De manhã carregava caixas no depósito, à tarde ajudava nas feiras livres, à noite limpava casas para ganhar algum trocado. Cada centavo era poupado. Na primavera daquele ano, Lúcia voltou para casa com um aquecedor de óleo usado, comprado na feira da Praça Benedito Calixto. Era pesado, barulhento, mas ainda funcionava. Olha, filho. Um aquecedor de verdade. Eu sei que é velho, mas agora você não vai mais tremer de frio. Ivan deu sua primeira risadinha em 6 meses. Todas as noites, Lúcia programava o despertador a cada 2 horas para medir a temperatura do filho. Usava um termômetro de mercúrio velho comprado numa farmácia prestes a fechar. 31,4. Ótimo. Pode continuar dormindo. O tempo passou e Ivan cresceu no amor incondicional da mãe. Ivan era tranquilo. Chorava pouco e era muito sensível à luz e ao som. Lúcia nunca o deixava sair no inverno, mesmo com sol. Vestia 3 camadas de roupas, meias de lã, touca de pelúcia e até sacos térmicos. Mamãe, estou com calor. Só um pouquinho, meu amor. O vento lá fora é muito gelado. Se você esfriar, pode ter problemas no coração. Mamãe também está com frio? Não. Eu sou seu aquecedor ambulante. Quando Ivan completou 3 anos, Lúcia decidiu não colocá-lo na pré-escola. As escolas públicas não aceitavam uma condição médica não reconhecida oficialmente. Não posso manter um aquecedor 24 horas por dia numa sala com 30 crianças, disse a diretora. E se eu pedir uma turma especial? Não temos turmas assim. Ou ele se adapta ao sistema normal, ou não estuda. Lúcia olhou para a sala, crianças correndo, janelas abertas, vento gelado entrando. Então vou ensinar em casa. Vai ensinar como? Lendo livros, escrevendo, matemática básica. Você tem diploma de pedagogia? Não. Mas tenho motivos para acreditar que meu filho precisa de um caminho diferente. É uma decisão sua. Mamãe, por que eu não sou igual aos outros? Você é especial. Eu sou o gelo? Não. Você é a luz dentro do gelo. Ivan sorriu, os olhos brilhando. Mãe, me ensina a escrever a letra M. Claro. Vamos começar com M de mãe. M de maravilhosa. Ele aprendeu com uma rapidez impressionante. Depois de 6 meses, Ivan já lia fluentemente livros infantis de mais de 100 páginas. Lúcia começou a ensinar também inglês e francês usando livros emprestados da biblioteca. Mãe, por que meu amigo do andar de baixo disse que eu sou maluco? Eles não te entendem. Mas tudo bem. A gente não precisa ser entendido. Só precisa viver bem. Mamãe é maluca? Se amar você desse jeito for loucura, e então a mamãe é a pessoa mais maluca do mundo. No verão em que Ivan completou 8 anos, São Paulo chegou a 40 graus. Lúcia ainda o vestia com 3 camadas de roupas. Lúcia, você quer matar o menino de insolação? Eu monitoro a temperatura dele o tempo todo. O corpo dele ainda mantém 32 graus Celsius. Ele é uma criança, não um aparelho médico. Tá um calor infernal e você o enrola como se fosse um pão. Uma vizinha gritava, apontando para eles no meio do bairro. Lúcia pegou Ivan no colo e entrou, fechando a porta. Não tenha medo. A mamãe não está brava. Mas às vezes, as pessoas gritam porque não entendem. Eu sei. Sabe o que? Eles não têm termômetro no coração. Lúcia ficou sem palavras, depois riu, com os olhos marejados. Naquela noite, Ivan teve febre. A primeira em muitos anos. Mamãe, e minha cabeça tá quente. Lúcia rapidamente colocou o termômetro 37,5 graus Celsius. Ela se apavorou, tirou as cobertas, ligou um ventilador pequeno e passou pano molhado na testa dele. A mamãe errou. Achei que só manter você aquecido era suficiente. Mas às vezes o corpo também precisa esfriar.
Ivan segurou a mão dela. A mamãe não errou. A mamãe é a mamãe. A febre não durou muito. Mas daquela vez, Lúcia precisou pedir dinheiro emprestado para comprar antitérmicos, vitaminas e solução de reidratação. Ela vendeu a aliança de casamento da mãe para comprar leite especial para Ivan. Você acha que a gente tá forçando demais? Carmen perguntou, numa visita rara. Se eu tiver que escolher entre viver e tentar, eu escolho tentar. Mas e se o Ivan for uma criança normal, e toda essa preocupação for imaginação sua? Você sabia que uma vez eu dormi 6 horas seguidas de exaustão? Quando acordei, a temperatura dele tinha caído para 29,1. Os lábios roxos. Sem conseguir respirar. Se eu não tivesse colocado a mão no peito dele a tempo, e talvez eu tivesse perdido meu filho. Carmen ficou em silêncio. Lúcia falou devagar, eu não me importo com o que os outros pensam. Eu vejo meu filho vivendo. Todo dia. Toda hora. E eu acredito, que não é sorte. Quando Ivan fez 9 anos, Lúcia começou a registrar detalhadamente todas as alterações de saúde dele. Temperatura por hora. Reação à luz. Consumo de alimentos. Padrões de sono. Estado do pulso. O dossiê passou de 200 páginas. Mãe, por que você escreve tanto? Para provar que você é real. Mas eu sou real. Sim. Mas o mundo precisa de papéis. As cartas voltaram, Lúcia disse, folheando os envelopes amassados. Motivo: não aceitamos dossiês sem indicação. Quantos lugares você mandou? Carmen perguntou, empurrando um prato de sopa quente para Lúcia. 9. Não, 12. Instituto de Medicina do Brasil, 3 universidades de medicina, 2 ONGs. O resto, centros de pesquisa privados. Ninguém respondeu? Não. Só uma ligação, e mais foi para confirmar se eu não tinha falsificado os dados. Falsificado? Eles acham que eu inventei a condição do Ivan para pedir financiamento. Carmen apertou as mãos com força. Não desista. Lúcia olhou o restaurante vazio, os olhos ardendo de lágrimas. Sabe, em todos os documentos eu deixei bem claro, eu não peço dinheiro. Eu só peço uma chance para que a medicina reconheça o fenômeno do meu filho. E eles ignoraram. Ou zombaram. Mamãe, por que o médico da TV disse que você é maluca? Ivan estava encolhido em frente à televisão, onde passava um programa médico matinal com um trecho da entrevista do Dr. Fernando Souza. Eu me lembro bem desse caso, ele disse com um tom de desprezo. Uma mãe solteira, sem formação médica, convencida de que seu filho é um fenômeno biológico só porque ele não tinha febre como as outras crianças. Eu chamo isso de síndrome da superestimação parental, uma forma de transtorno de somatização. Ele falou da mamãe? Sim. E de mim? Sim. Ivan ficou quieto por muito tempo, então perguntou, tem algo errado comigo? Lúcia balançou a cabeça, abraçando-o forte. Não, você não tem nada de errado. Você é apenas, diferente. E eu amo tudo nessa diferença. Mamãe tá triste? Eu já me acostumei. Ivan enterrou o rosto no peito da mãe, sussurrando. Eu não quero que zombem da mamãe por minha causa. Naquela noite, Lúcia ficou sentada em frente ao dossiê volumoso. Data: 2014-0403. Temperatura corporal: 30,9 graus Celsius, pulso: 82. Estado de alerta e resposta normal. Virou mais algumas páginas. Data: 2014-0611. Após exposição de 20 minutos ao sol do meio-dia, temperatura subiu para 33,1 graus Celsius. Leve sudorese, sem febre, sem tontura. Pulso: 89. Reação normal. Lúcia escreveu embaixo, cada pequena mudança tem um motivo. Eu acredito que a medicina ignorou algo que nunca foi registrado. Se um dia eu não estiver mais aqui, por favor, não abandonem o Ivan.
No inverno em que Ivan tinha 10 anos, seus desenhos começaram a mudar. Não eram mais casas simples com ele e a mãe de mãos dadas sob um sol radiante. O que você está desenhando? É eu. No gelo. Lúcia observou a imagem. Um menino em pé no meio de um lago congelado, cercado por figuras negras sem rosto. Quem são essas pessoas? Não sei. Mas elas não gostam de mim. Por quê? Porque eu sou diferente delas. Lúcia pegou o desenho e cuidadosamente o colou na parede ao lado da cama. A mamãe gosta. Muito. Mamãe, hoje eu li sobre baleias brancas. O livro dizia, elas vivem nos lugares mais frios, mas ainda assim cantam lindas canções de amor. Lúcia sorriu, então você acha que é como uma baleia branca? Não. Eu não sei cantar. Mas você pode escrever. E a mamãe vai escutar para sempre. Numa das raras ocasiões, Lúcia levou Ivan ao Parque Ibirapuera. Era o dia de primavera mais quente do ano. Eles se sentaram sob a sombra de uma árvore. Só uma horinha, tá? Se você sentir frio ou dor de cabeça, me avisa. Tá bom. Outro menino correu até eles, olhando fixamente para Ivan. Por que você tá de suéter no calor? Ivan ficou em silêncio. Você é doente? Ou é maluco? Lúcia se levantou imediatamente e segurou a mão do filho. Vamos embora. Eu estou bem. Não se preocupe. Ela se agachou ao lado dele, a voz embargada. Você não é maluco. Mas as pessoas vão continuar dizendo isso. Mamãe, eu prefiro ir ficar em casa. Eu não gosto de parque. Lúcia assentiu, apertando a mão dele. Tá bom. Em casa também tem sol. E tem a mamãe. Lúcia, vou ser sincera, acho que você deveria desistir de tentar conseguir patrocínio, disse uma jovem médica residente da clínica comunitária quando Lúcia apresentou o dossiê de Ivan. Você é médica, certo? Então o que acha de uma criança manter a temperatura corporal abaixo de 32 graus por ano? Não tem explicação. Mas, e isso não significa que precise ser estudado. Então o que merece ser estudado? Um caso raro de câncer? Uma mutação genética de artigo estrangeiro? E meu filho, que vive aqui, todo dia, toda hora? Não estou dizendo que não é importante. Só estou dizendo e que ninguém vai investir num caso que não tenha valor comercial. Lúcia permaneceu em silêncio. Você sabe por que ninguém se importa? Porque meu filho não gera lucro. À tarde, Ivan colocou um jornal sobre a mesa. Mamãe, olha. Na capa, a foto do Dr. Souza apertando a mão do ministro da Saúde durante a cerimônia de nomeação como Conselheiro Nacional de Saúde. Ele foi promovido? Sim. E ele ainda diz que a gente é invenção? Sim. Ivan sentou-se no chão, abraçando os joelhos. Eu odeio este mundo. Lúcia se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Você não precisa odiá-lo. Você só precisa ser mais forte que ele. Estou cansado. Você tem o direito de se cansar. Mas não pode parar de acreditar em si mesmo. À noite, Carmen ligou. Lúcia, você está bem? Estou. Só não sei mais como continuar. Tenho uma amiga que trabalha com pesquisa em Curitiba. Não posso prometer nada e mais vou tentar fazer contato. Você acha que eles vão se importar? Acho que, e se ninguém se importar, pelo menos eu ainda estarei aqui. Lúcia ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sei que não há muita esperança. Mas ainda assim, obrigada. Pelo menos você não me chamou de louca. No dia seguinte, Ivan entregou um maço de papéis para a mãe. O que é isso? Eu escrevi um diário. Cada dia. Cada sensação. Cada medição de temperatura. Lúcia folheou, visão turva, respiração rápida, 29,4 graus Celsius. Após desligar o aquecedor por 30 minutos. Você lembra de tudo? Não preciso lembrar.
Eu só preciso reviver. Naquela noite, Lúcia acordou de repente e viu o filho desenhando. A manta pendurada nos ombros, olhos fixos em cada traço do lápis. Você ainda não dormiu? Eu não quero dormir. Por quê? Ivan entregou à mãe o desenho de um coração congelado derretendo, com uma mulher abraçando-o, o olhar em chamas. Eu acho que a mamãe é o fogo. Mãe, chegou carta, Ivan chamou da janela, erguendo um envelope branco com um selo vermelho no canto. Lúcia limpou as mãos no avental e correu. Deixa eu ver. Metazan? É o hospital? Não, é um centro de pesquisa médica. Eu nunca ouvi falar. Mãe, eu tenho doença? Não. Você é um fenômeno. É diferente. Lúcia abriu a carta, os olhos percorrendo cada linha impressa. Prezada Senhora Lúcia Ferreira. Após análise preliminar dos dados e do prontuário médico enviados ao Instituto de Medicina de Curitiba, encaminhamos as informações ao Centro de Medicina Aplicada Metazan. O centro avalia este caso como de potencial interesse para pesquisa aprofundada, totalmente gratuita, sem vínculo jurídico obrigatório. Favor entrar em contato pelo telefone abaixo, caso tenha interesse em trazer o paciente Ivan Ferreira para exame inicial. Atenciosamente. Lúcia respirou fundo e colocou a carta sobre a mesa. Filho, talvez essa seja a nossa primeira chance. O que é chance? É quando alguém quer te ouvir em vez de te ignorar. Olá. Sou a doutora Marisa Carvalho, responsável pelos casos especiais no Metazan. Estamos muito felizes em receber o caso do Ivan. Obrigada e por se interessar, Lúcia respondeu, segurando firme a mão do filho. Não apenas nos interessamos. Acreditamos que ele é uma grande incógnita da biologia moderna. Se for abordado da forma correta, quem sabe, poderá abrir uma nova porta para a ciência. Ivan olhou ao redor da sala iluminada, com máquinas emitindo uma luz azul suave. O ar era frio, mas limpo. As paredes de vidro refletiam a imagem dos três em um silêncio inquietante. Queremos começar com alguns exames leves de sangue, batimentos cardíacos, reflexos básicos e testar um medicamento de regulação térmica de baixa dosagem. Medicamento? Lúcia perguntou, franzindo a testa. Não é quimioterapia nem antibiótico forte. É apenas um modulador iônico celular para ajudar o corpo a se adaptar melhor ao ambiente. Sem dor, sem risco. Tem efeitos colaterais? Somos obrigados a listar algumas reações leves como náusea, dor de cabeça ou insônia temporária. Mas são controláveis. Ivan apertou a mão da mãe. Eu estou bem. Eu aguento. Lúcia hesitou. Eu preciso de um tempo para pensar. Claro. Mas atenção, o programa só estará aberto pelas próximas 3 semanas. Não aceitamos muitos casos por falta de recursos. 3 semanas. E, se aceitar, a senhora precisará assinar um termo concedendo a propriedade de todos os dados de pesquisa ao centro, para garantir a confidencialidade. Esse termo não afetará a saúde do meu filho, certo? Temos princípios éticos rigorosos. Todas as intervenções seguem normas médicas legais. O que você acha? Carmen perguntou, enquanto as duas sentavam num banco do parque próximo ao centro. Eu não sei. Carmen, nesses 10 anos ninguém nunca perguntou nada sobre Ivan além de você. E agora tem gente nos chamando, elogiando, abrindo portas. Mas estou com medo. Está tudo fácil demais. Você tem um pressentimento? Lúcia assentiu. Você pensa em recusar? Lúcia olhou para Ivan, que lia sob uma árvore. Não. Eu acho que não temos mais muitas opções. Na primeira semana, Ivan só precisava ir 2 vezes. Fizeram exames de sangue, eletrocardiograma, monitoramento contínuo da temperatura por 8 horas. Lúcia sempre estava ao lado. Você está bem? Eles tiraram sangue 3 vezes, mas não doeu. Eles são bons. Está cansado? Um pouco.
Mas a doutora Marisa contou piadas para mim. Lúcia observava os profissionais de jaleco branco andando pelos corredores frios e iluminados. Anotava tudo: horários, forma de falar, equipamentos usados, cores dos tubos. Dia 1, coleta de sangue 3 tubos. Monitoramento contínuo de temperatura com sensor na testa. Parecem competentes. Nenhuma anomalia. Dia 2, teste com comprimido cor azul. Sem cheiro. Após 2 horas, leve náusea. Ela registrava até as emoções no diário. Cada passo parece certo. Mas por que ainda sinto um frio no peito? Como se alguém me observasse através de um vidro sorrindo, mas sem sorrir de verdade. No 10º dia, Lúcia foi levada a uma sala pequena para assinar o termo de consentimento para a pesquisa biomédica. A senhora só precisa confirmar que autoriza o uso dos dados biológicos do Ivan para pesquisas internas, Marisa explicou com voz suave. Esse documento tem 18 páginas. A senhora pode ler à vontade. Mas basicamente, garante que nenhuma informação será divulgada de forma indevida. Lúcia folheou rapidamente. Termos como propriedade de dados biológicos, transferência de posse de tecidos, aprovação de extensão de protocolo ou deixaram sua cabeça latejando. Alguém já leu tudo isso? Marisa sorriu. Podemos explicar qualquer cláusula que a senhora quiser. Não. Eu só quero ter certeza que não vão usar meu filho para algo errado. Lúcia, este não é um campo de testes. É um centro aprovado pelo Ministério da Saúde. Ivan saiu correndo da outra sala, segurando uma bala. Me deram bala de gengibre, mãe. Ajuda a passar a náusea. Lúcia olhou para o filho e depois para o papel. Tá bom. Eu vou assinar. Você está com sono? Não. Mas estou sonhando muito. Sonhando o quê? Sonhei que eu estava numa sala cheia de gelo. E vi a mamãe do lado de fora, sem poder entrar. Lúcia ficou em silêncio. Mas eu sabia que a mamãe estava olhando para mim. Sim. Onde quer que você esteja, a mamãe vai estar olhando. No 20º dia, Ivan começou a tomar a segunda dose do medicamento mais forte. Sinto frio no peito, ele disse baixinho. Eles sabem? Sabem. Disseram que é efeito colateral. Que logo passa. Lúcia perguntou ao médico responsável. Estamos monitorando de perto. Se houver qualquer anormalidade, ajustaremos a dose. Não ultrapassem o limite do corpo do meu filho. Comprometemo-nos com isso. Carmen ligou. Você já assinou? Assinei. Leu tudo direito? Você acha que eu tinha tempo para ler tudo? Quando o mundo todo vira as costas e um único lugar abre a porta para você. Não precisa se justificar. Só estou preocupada. Lúcia sorriu de leve. Eu também estou. Mas se for um erro, ao menos veio da esperança, não do desespero. Naquela noite, Ivan respirava de forma irregular. Lúcia ficou acordada, sentindo o coração do filho batendo muito devagar pela primeira vez em meses. Dia 21, pulso caiu para 53. Visão turva. Sensação de frio descendo do ombro esquerdo para a mão. Ela pegou o telefone, prestes a ligar para o Metazan. Mas seu dedo parou. Mãe, eu não quero desistir. Por que você disse isso? Sinto que faço parte de algo maior. Lúcia encostou o rosto no ombro dele. Eu não quero que você seja parte de nada. Quero que você seja só você. Mãe, hoje eles tiraram líquido da minha coluna. Lúcia ficou paralisada, deixando cair a colher que mexia o leite. O quê? Disseram que era punção lombar para testar a reação do sistema nervoso central. Alguém pediu minha autorização? Não. Mas eu assinei. Lúcia se levantou de um salto, pegou o telefone e procurou o número do Metazan. Sua voz tremia. Aqui é Lúcia Ferreira, mãe do Ivan. Quem autorizou um procedimento invasivo sem minha permissão?
Senhora, de acordo com o termo de consentimento, a partir dos 15 anos, o paciente pode aceitar procedimentos benéficos para o estudo. Benéficos para quem? Para qual estudo? Explicamos tudo para Ivan. Ele colaborou de forma voluntária. Meu filho não é cobaia. A senhora está ofendendo a integridade de um centro de pesquisa nacional, senhora Ferreira. Lúcia apertou o telefone com tanta força que os dedos ficaram brancos. Vou falar com o diretor. A sala de espera era toda branca. Uma poltrona cinza. Um homem de meia idade, de terno, sem crachá. Sou Arthur Monteiro, coordenador de pesquisa do Metazan. Foi o senhor quem autorizou tirarem líquido da coluna do meu filho? Não. Eu apenas aprovei a proposta do grupo de bioquímica. E vocês fizeram isso sem meu consentimento da mãe? Seguimos os protocolos. Ivan assinou o consentimento após ser devidamente informado. Ele ainda não tem 16 anos. Pelas normas de pesquisa clínica, a partir dos 15 anos, com avaliação de capacidade cognitiva, é permitido. Lúcia se levantou bruscamente. Eu exijo que parem imediatamente todos os testes. Vou levar meu filho embora. Desculpe, a senhora não pode. Por quê? Porque, segundo a cláusula 8 do contrato, item 3.2, a retirada antecipada do estudo precisa ser avaliada pelo Comitê de Ética. Se houver desistência unilateral, a senhora deverá ressarcir todos os custos gerados mais de R$100 mil. Lúcia ficou paralisada. O senhor está dizendo que eu não posso levar meu próprio filho? Ninguém está detendo Ivan. Mas se a senhora obstruir a pesquisa, haverá consequências legais. A mamãe está chorando? Não. Mamãe só está com dor de cabeça. Ivan lhe ofereceu uma pílula pequena. O médico me deu para aliviar a dor na coluna. Disseram que a mamãe também pode tomar uma se tiver dor de cabeça. Lúcia pegou a pílula com as mãos trêmulas. O que eles te disseram? Que eu sou o primeiro a reagir bem à cadeia de compostos de regulação iônica no cérebro. Que eu posso ajudar a criar um remédio e para permitir que as pessoas sobrevivam em ambientes extremamente frios. Para quem? Para pacientes. Para astronautas. Para soldados. Você acredita neles? Ivan refletiu. Não sei. Lúcia olhou fundo nos olhos do filho e sussurrou. Eles não fazem isso por você. Fazem pelos resultados. Você é apenas um dado. Mamãe, e mais e se esse dado salvar pessoas? Salvar não exige matar uma criança aos poucos como base. Na semana seguinte, Ivan começou a perder cabelo. Mãe, estou com falta de vitaminas? Eles explicaram alguma coisa? Medicamento novo. Disseram que meu corpo está ajustando as enzimas. Lúcia estava no ônibus, com uma bolsa cheia de documentos pesados. Ela foi procurar Helena, uma médica jovem que tinha atendido Ivan na primeira consulta. Você se lembra de mim? Senhora Lúcia? Claro. Seu filho é o caso mais especial daqui. Você desconfia de algo? Helena olhou ao redor e baixou a voz. Eu não deveria dizer isso, e mais muitos procedimentos aqui não seguem os protocolos clínicos internacionais. O que estão fazendo com meu filho? Elevando doses. Aumentando a concentração dos medicamentos experimentais. Testando variantes não aprovadas. Por quê? Controle térmico militar. Lúcia franziu a testa. O quê? Um projeto de defesa. Objetivo: desenvolver soldados especiais capazes de resistir a condições extremas de frio. Ivan é a chave. O corpo dele regula a temperatura de uma maneira que eles buscam há décadas. Souza está envolvido? Helena permaneceu em silêncio. Ele é o principal acionista. E quem aprova os testes especiais? Lúcia quase desabou. Helena a segurou pelos ombros. Por favor, me ajude. Eu não posso. Se eu revelar algo, perco meu emprego.
E posso ser processada. Então o que eu devo fazer? Coletar provas. Registrar tudo. Se quiser expor, precisa ter evidências. Uma semana depois, Ivan começou a ter insônia. Mãe, não consigo fechar os olhos. Por que você não contou aos médicos? Eles disseram que é normal. Seus olhos estão vermelhos. Você precisa dormir. Tenho medo. Quando fecho os olhos, ouço o som das máquinas. O som das agulhas. Uma sensação de frio entrando no meu cérebro. Lúcia abraçou o filho, chorando. Desculpa. Eu errei. Não devia ter assinado nada. Não, mamãe. Você fez o certo. Não é sua culpa. Mãe, hoje me deram um remédio novo. Amargo. Depois disso, não lembro o que comi. Lúcia pegou a agenda de tratamento e verificou os códigos dos medicamentos. Que remédio? Não tinha nome. Era uma pílula branca. Disseram que era para testar a troca de oxigênio no sangue. Lúcia ligou para Helena. Existe algum remédio que cause perda temporária de memória? Euconove. Estão usando isso? O Euconove ainda não foi aprovado. Só foi testado em ratos e soldados voluntários. Meu filho não é soldado. Lúcia, e se quiser salvá-lo, tem que tirá-lo de lá agora. Eu não tenho direito. Tem que haver um jeito. Eu vou procurar. Uma noite, Lúcia recebeu uma mensagem anônima por e-mail. Procure a caixa preta no laboratório 3. Embaixo do armário de inox. Código 211.204. Ela fingiu derrubar uma sacola de papel enquanto acompanhava Ivan para os exames. Disfarçadamente entrou na sala 3 enquanto a enfermeira buscava os formulários. Debaixo do armário, encontrou uma pequena caixa. Abriu o cadeado, lá havia um pendrive e um bilhete escrito à mão. Não confie neles. Registre tudo. Leve à imprensa. Estou muito cansado. Lúcia sentou-se ao lado do filho, colocando a mão em sua testa. Você está quente. Primeira vez que estou quente. Precisamos sair daqui. Não. Se a mamãe me tirar agora, eles vão saber. Eles não podem saber. Vou fazer isso em silêncio. Mamãe, não lute sozinha. Eu vou te ajudar. Lúcia começou a gravar tudo com o celular. Cada frasco de remédio, cada laudo, cada folha carimbada. Salvava tudo. O pendrive de Helena continha todos os dados dos testes de Ivan e de 5 outros pacientes, a maioria adolescentes, todos submetidos a drogas não aprovadas. Helena fez sua última ligação. Fui transferida para o exterior. Forçadamente. Deixei um rastro para você. Mas tenha cuidado. Eles são poderosos. Lúcia respondeu baixinho: eu não preciso de poder. Eu preciso da verdade. Mãe, por que mudaram a enfermeira? Lúcia levantou a cabeça do caderno, em alerta: e mudaram quando? Hoje. Não é mais a Natália. É outra. Loira, fria, não fala nada. Ela disse o nome? Não. Só disseram que é temporário. Lúcia levantou-se e ligou para o médico responsável. Alô, senhora Ferreira, estou em reunião, posso ligar depois? Não. Quero saber por que trocaram a enfermeira do meu filho sem me avisar. É um ajuste interno. A Natália foi realocada. Ninguém me avisou. A senhora não pode interferir na equipe interna. Eu tenho o direito de saber quem injeta coisas no corpo do meu filho todo dia. Do outro lado, silêncio por alguns segundos, depois a ligação foi cortada. Lúcia atirou o celular na cadeira. Precisamos sair daqui, Ivan. O menino assentiu, olhos sérios. Lúcia chegou 1 hora mais cedo no Metazan, exigindo falar com o responsável pela pesquisa. Desculpe, a doutora Marisa não está. Então quem coordena o experimento do meu filho?
A senhora precisa agendar uma reunião. Não vou sair até falar com alguém que tenha autoridade. Um homem de terno apareceu, com expressão fria. Sou Matheus Soares, consultor jurídico do centro. Pode falar comigo. Meu filho está sendo usado indevidamente. Quero acesso ao prontuário completo. Impossível. Eu sou a mãe legal. Os dados estão criptografados no sistema interno de pesquisa. A senhora não tem autorização. Eu vou processar. A senhora pode tentar. Mas lembre-se, segundo a cláusula 7.4 do contrato, se causar obstrução ou difamação ao centro, poderá ser responsabilizada civilmente. Lúcia apertou os punhos. Vocês podem me ameaçar. Mas não toquem no meu filho. Não é uma ameaça. É um lembrete. Naquela noite, com Ivan dormindo, Lúcia conectou o pendrive de Helena ao seu velho computador. Uma pasta apareceu, arquivo, Vivan classe térmica beta. Cada arquivo descrevia um dia de testes. Cada linha detalhava tipo de droga, dose, reações, índice de alteração enzimática. Um vídeo a deixou em choque e mostrava Ivan deitado numa maca fria, olhos fechados, cercado por 4 pessoas de roupa de proteção. Uma injetava medicação ou outra mide a temperatura interna com sensores inseridos diretamente. Lúcia tapou a boca para não gritar. Outro arquivo, lista de pacientes, nomes, idades em vermelho, de não informar a família. Ela digitou rapidamente um e-mail. Destinatário, carmen.silva@correio.is. Assunto, Helena estava certa. Mensagem, Carmen, tenho provas. Urgente. Preciso de alguém que conheça as leis. Me ligue assim que ler. Não use telefone do centro. Na manhã seguinte, ao levar Ivan ao centro, Lúcia foi barrada na entrada. Desculpe, a senhora não pode entrar na área de exames hoje. Por quê? Estamos realizando uma inspeção de segurança. Sempre pude entrar. A senhora está na lista de acesso temporariamente suspenso ou por violar regras de privacidade. Lúcia tremeu de raiva. Quem decidiu isso? O Sr. Arthur Monteiro, a pedido do Dr. Souza. Ela deu um passo atrás, como se tivesse levado um soco. Souza. Ele ainda está aqui? Ele é o supervisor sênior do programa Controle Térmico Militar. Lúcia cerrou os dentes e saiu empurrando a porta. Ela ligou para Carmen. Já estou sabendo. Conheço um jornalista investigativo especializado em indústria farmacêutica. Nome, Xavier Andrade. Ele pode ajudar. Tem certeza? Se você entregar o pendrive a ele, talvez consigamos mudar tudo. Marque com ele para mim. Naquela noite, num café pequeno atrás da Praça da República, Lúcia encontrou Xavier cabelo bagunçado, óculos grossos, roupas simples. A Carmen já me explicou um pouco. Preciso ver os dados antes de me comprometer. Lúcia entregou o pendrive. Tem vídeos, documentos, listas de medicamentos e nomes dos outros pacientes. De onde tirou isso? De uma médica que foi forçada a sair porque contestou os testes. Xavier conectou o USB e assistiu a alguns trechos. Isto, e se for autenticado, é uma bomba. E estou carregando isso no bolso. Você tem ideia de contra quem está lutando? Tenho. Mas não tenho medo. Está disposta a ir para a televisão? Não. Estou disposta a ir para o tribunal. Desde que meu filho seja salvo. 3 dias depois, um funcionário da Metazan apareceu no apartamento de Lúcia. Ele não disse o nome, apenas entregou um envelope preto, a voz grave. Mensagem do Sr. Monteiro. A senhora deveria pensar bem. Lúcia abriu, e dentro havia uma impressão de fotos dela e de Ivan caminhando na rua, com data, hora e coordenadas. No verso, uma frase escrita à mão. Seu filho está indo longe demais. Às vezes, o silêncio é o melhor caminho. Ela olhou para cima. Quem é você? Apenas o mensageiro. Não se arrependa depois.
A porta se fechou sem ruído. Mãe, hoje me pediram para assinar mais papéis. Que papéis? Não consegui ler direito. Eles mandaram assinar rápido. Eu fiquei com medo. Lúcia segurou a cabeça, respirando com dificuldade. Estão tentando te amarrar. Cada ação deles tem um objetivo jurídico. Mãe, e a gente vai conseguir sair? Ela se inclinou, colocando a mão no rosto do filho. Se você ainda acreditar em mim, vamos conseguir. Naquela noite, Xavier mandou uma mensagem. Estou preparando a primeira matéria. Se você concordar, vou mencionar o nome do Ivan não como vítima, mas como testemunha viva. Lúcia respondeu. Faça. Não use a palavra coitado. Use inabalável o ponto. Mãe, eles não me chamam mais de paciente. Lúcia se assustou. O quê? Quem disse? Ivan mostrou o novo crachá que recebeu naquela manhã. Nele, não havia mais a inscrição sujeito em observação, apenas um código TX-beta-IVN.001. Disseram que eu sou o modelo padrão para a próxima linha de testes. Lúcia apertou o crachá nas mãos. Não. Eles não têm direito de te chamar assim. Disseram e que sou o primeiro estável em índices do grupo de testes. Grupo? Existem outros. Não disseram. Lúcia levantou-se. Precisamos sair. Agora. Mãe, se a gente sair e eu ainda vou ser uma pessoa normal? Você nunca foi o normal, Ivan. Você é você. E isso basta. No dia seguinte, Xavier enviou uma mensagem urgente. A matéria foi suspensa. A redação recebeu pressão de cima. Precisam de confirmação da OMS ou de outra entidade independente. Preciso de mais provas. Lúcia respondeu. Eu vou encontrar. Eles não podem calar a nossa voz se a gente continuar lutando. Na clínica naquele dia, Ivan foi obrigado a ingerir um novo medicamento. Sem nome, apenas o código CTM02A. Mãe, minha cabeça doeu logo depois que eu tomei. Lúcia, furiosa, invadiu a sala de supervisão. Quero ver a composição do remédio que meu filho tomou. Desculpe, os dados são confidenciais. Confidenciais? Meu filho é uma pessoa, não um equipamento de laboratório. A senhora está causando distúrbios. Se continuar, será proibida de acessar áreas internas. Lúcia encarou a doutora Marisa. Olhe nos meus olhos e diga. Você acha isso certo? Marisa não respondeu. Ivan saiu da sala de exames, os lábios arroxeados, olhos turvos. Mãe, e eu quero ir embora. Naquela noite, Lúcia ligou para Carmen. Não aguento mais. Cada vez que vejo meu filho tremer, tenho vontade de matar alguém. Lúcia, escute. Você não está sozinha. Eu já enviei a tradução do material do USB para um advogado de direitos humanos em Recife. Ele está analisando. Será que alguém vai ficar do lado de uma mãe pobre sem diploma? Sim. Se essa mãe tiver razão. Lúcia chorou. Estou exausta. Não caia. O Ivan precisa de você forte. Numa manhã, Lúcia ligou o computador e viu que toda a pasta de backup havia sido apagada. Restava apenas uma mensagem piscando na tela. Pare. Antes que seja tarde. Ela fechou o notebook, segurando a cabeça entre as mãos. Entendia, eles sabiam. E eram capazes de tudo. Mãe, estou sangrando pelo nariz desde cedo. Lúcia limpou o sangue com uma toalha úmida, a palma da mão do filho quente demais. Não fizeram nada estranho com você? Disseram que era só desidratação. Mas eu sinto frio, depois calor, depois frio de novo. Não vamos voltar. Eu já disse. Paramos aqui. Mãe, você acha e que eles vão deixar a gente ir? Lúcia olhou para ele. Não. Mas eu não vou deixá-los vencer.
Na reunião urgente com o advogado Benedito Almeida, Lúcia expôs tudo. As provas que a senhora tem são boas. Mas falta uma coisa. O quê? O depoimento da própria vítima. Meu filho vai depor. Ele vai contar tudo. Quantos anos ele tem? 15. Então ele pode depor sob juramento. Se ele conseguir descrever cada medicamento, cada sintoma, podemos solicitar um mandado de investigação. Lúcia assentiu. Ele lembra de tudo. Naquela noite, Ivan entregou um caderno à mãe. Eu reescrevi tudo. Cada teste. Cada remédio. Cada dor de cabeça, tremor, noite sem dormir. Lúcia folheou, os olhos ardendo. Dia 72, o medicamento CTM-02 a causou visão turva por 3 horas. Temperatura da pele caiu para 28,4 graus Celsius. Enfermeira nova não aferiu novamente. Registrou o normal o ponto. Dia 96, terceira punção lombar. Dor contínua por 2 dias. Sem analgésico. Dia 123, avaliação psicológica. Perguntaram se eu queria morrer. Lúcia abraçou o caderno contra o peito, sem conseguir falar. Ivan sussurrou: mamãe não precisa mais lutar sozinha. Alguns dias depois, Ivan teve uma convulsão durante o café da manhã. Lúcia, em pânico, chamou uma ambulância. Mas ao informar o nome dele, o atendente ficou em silêncio. Não temos paciente registrado com esse nome no sistema. Meu filho está convulsionando. Salvem ele. Desculpe. Este é o número de emergência pública. Contate a unidade de saúde responsável. Ela desligou, pegou Ivan nos braços e correu escada abaixo, parando um táxi na rua. Para o Hospital San Cristóbal. Depressa. O motorista virou a cabeça. É hospital público. Tem certeza? Quero um médico. Na emergência, um médico jovem arregalou os olhos ao ler o prontuário de Ivan. O que é isso? Temperatura corporal constante abaixo de 31 graus Celsius? O que estão aplicando nele? Lúcia entregou o caderno. O médico leu, ficando pálido. A senhora deveria chamar a polícia. Eu sei. Carmen chegou ao hospital pouco depois. E agora? Estou pronta. Vou entregar tudo, o USB original para o Xavier, o advogado Benedito e a Organização de Direitos Humanos. Você tem medo? Muito. Mas não tanto quanto o medo de perder meu filho. Ivan acordou após a crise, sorrindo fracamente. Mãe, e hoje está frio. Está. Mas você ainda está aqui. Estou pronto. Pronto para quê? Para que todos saibam que eu existo. Lúcia apertou a mão dele. Você não é um modelo. Você é a prova. No dia seguinte, no escritório do advogado, Benedito suspirou após ler toda a documentação. Eles não vão ficar quietos. Mas se fizermos tudo corretamente, se enviarmos isso para as instâncias corretas. E depois? Então toda a rede por trás da Metazan será exposta. Lúcia olhou para Ivan sentado num canto, ainda escrevendo no diário. Se meu filho sobreviver, eu faço qualquer coisa. Senhora Ferreira, tem certeza que quer enviar isso? Tenho certeza. Envie para todos, imprensa, OMS, organizações internacionais de direitos humanos. Xavier assentiu, passando os olhos pela lista de contatos. Vamos enviar por 3 canais, conta pessoal, via rede segura e cópia impressa autenticada pelo advogado Benedito. Mas, e a senhora sabe o que vai acontecer depois, não é? Sei. E aceito. Carmen colocou a mão no ombro de Lúcia. Você não está sozinha. 2 dias depois, a manchete apareceu na capa da Folha de São Paulo. Centro Metazan é acusado de usar menores como cobaias de experimentos biomédicos ilegais. Ivan olhou para o jornal, as mãos tremendo. Realmente saí no jornal? Lúcia assentiu, a voz rouca.
Não para ser famoso. Para o mundo ver que você é real. O telefone de Xavier não parava de tocar. A BBC quer entrevistar. A Reuters quer confirmar a fonte dos dados. A OMS já pediram o dossiê original. Envie tudo, Lúcia disse. Não esconda nada. Xavier sorriu de lado. Você está reescrevendo as regras. Naquela tarde, uma equipe do Ministério da Saúde chegou ao prédio da Metazan. 5 agentes uniformizados, 2 cinegrafistas, um oficial com maleta de documentos. Temos um mandado de busca e apreensão. Todos os dados eletrônicos devem ser preservados imediatamente. Ninguém pode sair do edifício. Um funcionário tremendo se aproximou. Eu sou só administrativo. Abra todos os arquivos de teste. Temos ordem do ministro da Saúde. No apartamento de Lúcia, jornalistas lotavam a frente. Ivan segurou a mão da mãe e perguntou baixinho. Eu preciso ir falar com eles? Só se você quiser. Eu quero. O garoto abriu a porta e saiu para a varanda. A luz do sol iluminava seu cabelo curto, que havia voltado a crescer ralo após a queda provocada pelos remédios. A mamãe disse que, se eu for a verdade não teme a luz. Um jornalista levantou o gravador. Qual é o seu nome? Ivan Ferreira. 15 anos. E eu sou o menino que disseram que não viveria mais do que uma semana. Toda a varanda ficou em silêncio. Quer deixar uma mensagem para o Dr. Souza? Ivan mordeu o lábio e respondeu. Obrigado. Graças a ele, eu entendi o que é traição. E entendi que há pessoas que não vivem para curar, mas para ferir. Outro jornalista perguntou. O que você quer ser quando crescer? Ivan respondeu. Quero ajudar crianças como eu, aquelas que foram tratadas como erros. O Dr. Souza estava sentado em seu escritório, braços cruzados, expressão tranquila enquanto assistia pela televisão a transmissão ao vivo da operação no Centro Metazan. Reação normal, disse ele ao assistente. A mídia só precisa de um nome para atacar. Mas, e as provas parecem claras. USB, documentos, vídeos. Souza levantou-se, a voz gelada. Já sobrevivi a 3 investigações. Sei como fazer o mundo esquecer. A porta do escritório se abriu abruptamente. 2 agentes com jaquetas da Polícia Federal entraram. Doutor Fernando Souza. O que houve? Temos ordem de prisão provisória por suspeita de violação grave do Código de Ética Médica, uso de menores em experimentos clínicos não autorizados e ocultação de dados biológicos. Souza sorriu de canto. Cadê as provas? Acompanhe-nos. Tudo será esclarecido no tribunal. Ele virou-se para o assistente, com frieza. Cancele toda a agenda. Na sede do Ministério da Saúde, uma coletiva de imprensa urgente foi convocada. Confirmamos o recebimento da denúncia da família Ferreira. As provas incluem vídeos internos, documentos de testes e cópias de atas internas do Metazan. Trabalharemos com organizações de saúde internacionais para apurar os fatos. Um repórter perguntou. O Centro Metazan continuará operando? Solicitamos a suspensão imediata de todas as atividades. A licença de pesquisa foi revogada temporariamente. Xavier ligou logo após a coletiva. Lúcia, a OMS acabou de enviar um comunicado oficial. Eles vão abrir uma investigação independente e solicitaram entrevistar o Ivan. Nós vamos colaborar. Eles disseram uma coisa e nunca foi registrado um caso biológico como o de Ivan. Se confirmado, ele será reconhecido como um fenômeno médico raro. Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sussurrou. Então, e meu filho nunca foi uma ilusão. Uma semana depois, Helena voltou da França para o Brasil. Ela entrou no pequeno apartamento de Lúcia e abraçou Ivan. Não acredito que você ainda esteja de pé. Ivan sorriu levemente. Você foi a primeira a acreditar que eu era real. Lúcia apertou a mão de Helena. Obrigada por ter trazido o USB.
Sem você. Não precisa dizer. Agora é que sua vida de verdade começa. Souza apareceu no tribunal pela primeira vez desde o escândalo. De terno cinza, expressão inalterada. O senhor admite a culpa? Negamos todas as acusações. Todos os experimentos foram realizados dentro da lei. O promotor levantou-se. Temos cópias dos documentos que provam o uso de medicamentos não aprovados, imagens do sistema interno com as palavras-chave transferência de dados para fora da unidade e depoimentos de ex-funcionários do centro. O advogado de defesa disse. Ele não executou diretamente os procedimentos. Mas foi ele quem autorizou todos. Do lado de fora da sala do tribunal, Ivan estava com Xavier, Carmen e Helena. Tem certeza que quer testemunhar? Lúcia perguntou suavemente. Eu preciso falar. Ivan entrou na sala, diante das fileiras lotadas. Meu nome é Ivan Ferreira. Fui internado no Centro Metazan com 15 anos. Tomei mais de 30 tipos de medicamentos, recebi injeções semanais, fiz punção lombar 4 vezes. Lembro de cada comprimido, cada noite sem dormir, cada vez que meu sangue escorreu sem parar. Não me chamavam pelo nome. Eu era um número. Souza olhou para o garoto, os olhos se estreitando. Ivan continuou. Eu não odeio o senhor. Eu sei que o senhor acreditava que estava certo. Mas o maior erro é tratar uma pessoa viva como dado. Eu sou uma pessoa. E pessoas não podem ser experimentadas sem consentimento. O promotor fez uma reverência discreta. Obrigado. Você ajudou muita gente a conhecer a verdade. Lúcia chorava. A imprensa batizou Ivan de o garoto de gelo inabalável. Xavier publicou o segundo artigo, começando com a frase: o frio não matou Ivan. Mas o silêncio quase conseguiu. Uma organização internacional de saúde anunciou: o fenômeno de troca térmica de Ivan Ferreira pode abrir novos caminhos na medicina celular. O menino não apenas sobreviveu, ele está mudando a ciência. Lúcia foi convidada para falar em um fórum internacional de ética médica. Ela subiu ao palco com um olhar sereno. Eu não sou médica. Não tenho diploma. Mas sei de uma coisa, se a ciência não tiver humanidade, ela mata tanto os milagres quanto a compaixão. Na plateia, Helena apertou a mão de Ivan e assentiu. A sentença oficial foi lida em voz alta na sala de audiências lotada. Fernando Souza, na qualidade de médico, acionista e gestor técnico do Centro Metazan, é condenado por violação do Código de Ética Médica, abuso de menores em pesquisas não autorizadas e ocultação intencional de informações médicas graves. O silêncio tomou conta da sala. O réu perde definitivamente o direito de exercer a medicina, deve pagar 4 milhões de reais em indenizações às vítimas, e cumprirá pena de 18 anos de prisão, sem direito a regime semiaberto. O martelo do juiz bateu. Lúcia apertou a mão de Ivan. Você ouviu? Ivan assentiu, os olhos brilhando. Ele, finalmente foi punido. Xavier se levantou da área reservada à imprensa. Vencemos. Carmen deu um leve tapinha no ombro de Lúcia. Você saiu de um quartinho sem aquecedor para o Tribunal Internacional. Lúcia murmurou. Porque meu filho sobreviveu. Do lado de fora, repórteres cercavam a saída. Senhora Ferreira. Alguma palavra para aqueles que duvidaram da senhora durante mais de 10 anos? Lúcia se virou, encarando as câmeras. Não os culpo. Só quero que saibam, existem coisas que a ciência ainda não registrou, mas o amor de uma mãe não precisa de aprovação para existir. Um repórter perguntou a Ivan. O que você acha de ser chamado de o garoto de gelo inabalável? Ele sorriu suavemente. Eu não sou inabalável. Eu só não queria ver minha mãe chorando de novo. Um mês depois do julgamento, o governo anunciou oficialmente a criação de um fundo especial chamado Ivan Ferreira pelos pacientes rejeitados. O ministro da Saúde declarou diante da imprensa.
Este fundo vai financiar casos raros, abandonados por interesses comerciais, e apoiar famílias em situações semelhantes. Cada criança merece ser acreditada. Lúcia foi convidada a discursar na cerimônia de fundação. Ela subiu ao palco, com Ivan ao lado, usando um terno simples. Eu não sou médica, nem especialista. Mas medi a temperatura do meu filho por 15 anos. Eu não precisava de reconhecimento. Eu precisava de justiça. E hoje, acredito que demos o primeiro passo. O auditório aplaudiu de pé. Xavier colocou um grosso dossiê sobre a mesa de Lúcia. Direitos autorais da sua história de vida. Uma editora italiana quer publicar. Lúcia balançou a cabeça. Eu não escrevi para vender. Mas se vender, o dinheiro será para o fundo. E mais importante, seu filho nunca mais será chamado de um produto experimental. Ele vai reescrever o significado. Ivan, folheando algumas páginas, perguntou. Tio, posso escrever um capítulo? Pode ter até uma sessão inteira. Você merece. Helena bateu à porta do velho apartamento na Vila Madalena. Procurei esse lugar por toda parte. Lúcia abriu a porta e a convidou para entrar. Quis vir aqui uma última vez antes de deixar São Paulo. Onde tudo começou. Você vai para onde? Genebra. A OMS me convidou para ser consultora de ética médica. Disseram que tenho experiência prática o suficiente para ajudar a evitar erros. Lúcia abraçou Helena. Vá. Eles precisam de você lá. E você? Lúcia sorriu. Eu ainda tenho uma chama para manter acesa. No 17º Congresso Europeu de Medicina, Ivan subiu ao palco diante de uma sala cheia de cientistas. Alguns dizem que minha temperatura corporal é baixa. Mas eu acredito, e minha consciência é mais quente que qualquer chama. Não quero que me vejam como fenômeno. Quero que lembrem que um dia me chamaram de ilusão. E se minha mãe não tivesse acreditado que eu era real? Talvez eu já estivesse morto desde 2006. Toda a sala levantou-se, aplaudindo sem parar. Após o evento, um velho cientista aproximou-se dele. Já pensou em seguir carreira na medicina? Eu acho, e que vou estudar medicina para impedir que usem a medicina como desculpa para fazer o mal. Carmen convidou Lúcia e Ivan para jantar em sua casa. Essa cozinha já foi o lugar onde chorei ouvindo você contar sobre medir temperatura todas as noites. Lúcia riu. Toda vez que minha mãe vinha da cidade, ela perguntava: esse menino ainda tá vivo? Carmen colocou a panela de sopa na mesa. Agora ele vive melhor que todos nós juntos. Ivan pegou um pedaço de pão e franziu a testa, e tá meio salgado. Lúcia inclinou a cabeça. Você teve coragem de criticar a comida da tia Carmen? Não. Só uma observação científica. Os três riram juntos. Um repórter estrangeiro perguntou a Lúcia numa entrevista. A senhora já se arrependeu de não ter ouvido o Dr. Souza naquela época quando ele sugeriu desistir? Lúcia respondeu sem pensar. Não. Eu não desisti. Porque se eu desistisse, quem abraçaria meu filho quando ele estivesse com 30 graus de febre? Souza estava sentado numa cela especial para presos com diploma universitário. Diante dele, apenas uma parede branca. Um funcionário da prisão colocou a bandeja de comida na frente dele. Tem uma carta para o senhor. Souza abriu o envelope. Dentro, apenas um bilhete. Obrigado por ter pensado que eu não viveria mais de uma semana. Por isso, aprendi a viver cada dia como se fosse o último. Ivan. Souza amassou o papel, os olhos vermelhos de raiva. Ivan subiu no palco da Faculdade de Medicina de Recife, onde ele ganhou uma bolsa integral. Está nervoso? Lúcia perguntou da plateia. Não. Porque lembro da primeira vez que você me abraçou. Quando o médico disse que meu coração ia parar. E você disse: então eu vou bater o coração por nós dois. Eu nunca esqueci disso. Ele iniciou seu discurso com uma frase.
A medicina começa pela observação, mas só sobrevive com a humanidade. Uma criança em um centro de tratamento de doenças raras em Salvador perguntou a Ivan durante uma visita: "Você também já ficou no hospital?" "Já fiquei em lugares mais frios que hospitais." "Você teve medo?" "Tive. Mas minha mãe segurou minha mão." O menino olhou para cima. "Eu também tenho mãe. Mas ela não sabe o que eu tenho." Ivan acariciou sua cabeça. "Às vezes, uma mãe sabe antes dos médicos." Lúcia passou pela porta do quarto de Ivan e viu que ele escrevia em um caderno grande. "Pensei que você já tivesse terminado seu diário?" "Estou escrevendo o primeiro capítulo de um manual." "Manual de quê?" "Para ensinar médicos a ouvir antes de mandar." Lúcia assentiu, muito bom. "E qual nome você vai dar?" Ivan sorriu. 37 graus é matemática. Mas o amor é a verdadeira temperatura da vida. Lúcia se aproximou, colocando a mão sobre o ombro dele. "Acho que você vai salvar muita gente." Ivan virou-se. "Mãe, e você me salvou primeiro." A história de Lúcia e Ivan é uma prova poderosa de que a fé e o amor podem superar qualquer limite imposto pela ciência e pelo poder. Quando a sociedade vira as costas, quando a medicina se cala diante do desconhecido, uma mãe solitária ainda pode proteger a frágil vida de seu filho com todo o seu coração. A lição mais profunda é: nunca subestime a força da coragem, especialmente quando ela nasce do amor mais puro e incondicional. A justiça pode tardar, mas ela sempre chega. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.